Fala crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá para mais um vídeo do nosso Multiverso Energia para falar hoje sobre relatório Meadows, os limites do crescimento. Teve um vídeo aí recente sobre, gravei sobre Clube de Roma. Quem não viu ainda, veja o vídeo sobre o Clube de Roma, tá? Que é uma galera que lá na cidade italiana, na capital italiana, no final dos anos 60, a galera, tipo, falou, vamos discutir rumos do planeta, né? Vamos se reunir, juntar uma galera importante, com poder, das nações industrializadas, naquele momento ali do final dos anos 60, e vamos falar sobre rumos do planeta. O que, de certa forma, foi muito importante naquele momento, né? A gente nunca pode esquecer que ali, o final dos anos 60, a gente está no auge da Guerra Fria, a gente está na reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra, né? Então, assim, a gente saiu do momento de total crise, ali no final dos anos 50, para um recomeço, uma reindustrialização, uma reconstrução da economia. E essa galera do Clube de Roma falou, né, então vamos nos juntarmos e falar sobre para onde vai o planeta, o que precisamos fazer. Mas como eles tinham informações limitadas naquele momento, eles pediram para que fosse feito um relatório, né? Foram atrás para que fosse construído um relatório, uma base de dados consolidada, específica, estudada, com gente técnica que entende dessa parte, e foi feito o relatório. Esse estudo virou um relatório, né, virou um livro, uma publicação chamado Os Limites do Crescimento, que também é conhecido como relatório Meadows, porque a organizadora do documento, lá no começo, no final dos anos 60, começo dos anos 70, foi a Dana Meadows, né? E esse documento é uma publicação do MIT, né, o Massachusetts Institute of Technology. Para quem não lembra, não sabe o que é MIT. Bom, então esse é o contexto, tá? Por que vamos falar desse relatório? Porque esse relatório, e aí é o primeiro ponto importante para fazer uma distinção, esse relatório é uma base, ainda que ele seja guiado por valores, seja guiado por orientações do que ele deve investigar, ele é um relatório informativo e não propositivo no sentido de políticas públicas. Por que isso é bem importante de frisar? Porque quem construiu, a galera, como eu falei, o pessoal mais técnico no sentido de que usava tecnicidade para organizar um modelo, organizar as informações e construir um modelo que respondia algumas perguntas que o Clube de Roma queria. Então, assim, o lado mais político da coisa é o Clube de Roma, e o lado mais técnico e estatístico e academicista é o do MIT. Então ele não é um documento que fala assim, precisamos fazer tal e tal coisa. Não, ele é um documento que aponta o dedo na ferida. Ó, isso daqui está acontecendo e é importante que se transforme ou se modifique este ponto. Isso é muito importante, até porque o relatório não é o responsável por fazer políticas públicas ou políticas internacionais compartilhadas globais. Ele é um guia, ele é um orientador, tá? Por isso que o relatório Meadows ele se constitui como uma publicação de orientação, tá? É nesse sentido. O que acontece? Obviamente, dentro dessa publicação tem alguns valores, alguns pontos que valem uma observação, né? E aqui o que acontece? O que eles olharam? Né? Eles criaram um modelo matemático, estatístico, e até a Dana Meadows comenta em algum momento que esse modelo é um modelo que, por ele ser matemático, ele é para ser criticado e ele é para ser utilizado em publicações futuras. A gente está falando disso mais uma vez do final dos anos 60, começo dos anos 70. Então ele é o ponto de partida para ser criticado, explorado, expandido, reformulado, enfim, ela mesma tem essa concepção, né? Por isso que ele é um relatório informativo e não propositivo no detalhe. Tá bom? Então tem alguns pontos aqui que são importantes, né? Que eles estão olhando? Dados sobre o quê? Pobreza em meio à abundância total de riqueza que a gente tem em nível global. A própria deteriorização do meio ambiente, ou seja, dos recursos naturais, né? O que está acontecendo com os recursos naturais em termos de consumo, de exploração, né? Para onde estamos indo.
Também tem um tema super atual que é a perda de confiança nas instituições. O quanto as pessoas estão olhando para governos, associações, agentes públicos, agentes privados, institucionais e acreditam, confiam e se orientam por essas instituições, né? Eles também olham um pouco a questão da expansão urbana, construção de cidades ou megacidades, né? Então, cada vez mais você tem uma concentração da população em espaços mais densos e como que isso está evoluindo. A própria insegurança da questão do emprego também, né? Qual que é o acesso que as pessoas têm a uma forma de renda, porque isso impacta em todo o ciclo, né, de consumo, de investimento, de poupança de um país, e aqui no caso são de todos os países, né? Eles tratam também a alienação da juventude, quanto os jovens, né, que é a camada que vai construir as próximas realizações do planeta, quanto eles estão alienados em relação ao que está acontecendo no mundo. A rejeição de valores tradicionais, e aqui acho que esse é um ponto que para mim é o mais sensível no sentido de valores tradicionais. A palavra tradicional me parece muito bem definida para qualquer pessoa, mas o que é tradicional, de fato, para cada pessoa vai variar, né? Não a definição da palavra, mas o que é tradicional para cada pessoa, principalmente tratando de valores. Eles vão dar uma orientação aqui, mas eu acho que esse é um lado até um pouco conservador do relatório. E o último ponto que eles olham é a inflação e outros transtornos econômicos e monetários que estão acontecendo, quanto isso impacta, né? Então todos esses fatores que eu acabei de falar, tudo isso, quanto isso impacta na nossa reprodução, na reprodução do nosso meio de vida atual, né? E o relatório Meadows é um modelo matemático que investiga esses pontos. E aí, um segundo destaque que eu dou dentro do relatório, eles comentam um negócio que é muito legal. Hoje pra gente, que tá em 2023, é meio que óbvio falar sobre isso. Mas pros caras, no final dos anos 60, eles falam um pouco sobre perspectiva humana e o quanto você enxerga no futuro o que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Você consegue enxergar o que vai acontecer com você e com a sua família na próxima semana, em termos de atividades, obrigações, direitos, lazeres? Você consegue pensar nisso? Acho que todo mundo consegue, né? Eu e a minha família, as pessoas próximas, o que a gente vai fazer essa semana? Você tem uma noção, você consegue visualizar isso. Você consegue visualizar o que as pessoas do teu bairro vão fazer durante essa semana? Então você expande o universo, você expande a amostra. Então assim, eu acho que muita gente eu consigo ver ou imaginar, mas nem todo mundo eu vejo. Você consegue imaginar o que a população do seu país, do Brasil, você sabe o que as pessoas de outros estados e outras regiões vão fazer na próxima semana? Se torna uma tarefa bem difícil aí, né? Bem complicada. Você não consegue visualizar. Talvez se tiver um evento nacional, você consegue imaginar o que as pessoas vão fazer, mas você não tem segurança do que vai acontecer, né? Foge cada vez mais do teu controle. E aí, expande isso um pouco mais ainda. Sabe o que as pessoas no mundo vão fazer? Que aqui a gente está falando do planeta Terra, né? Você sabe o que as pessoas do mundo vão fazer na próxima semana? Se torna uma tarefa quase impossível. E aí, além da perspectiva aqui, eu estou dando espaço, né? A amostra eu estou aumentando. Família, bairro, teu país e o mundo. Mas e se você aumentar também a perspectiva de tempo? Vamos voltar para a família. Você consegue saber o que vai acontecer com a sua família nessa semana? Consegue. Você consegue saber o que vai acontecer com a sua família nos próximos 3 meses? Você pode ter uma boa ideia. E durante um ano? Se torna bem difícil. Você tem algumas noções, mas se torna difícil. E daqui a 5 anos, o que vai acontecer com a sua família? Já é uma tarefa também bem difícil. Então, eles dão uma perspectiva humana 2 eixos: tempo e espaço. Então, quanto mais você abrange, menos visualização você tem do que vai acontecer. E por que essa perspectiva, que é hoje razoavelmente até trivial de se pensar nisso, por que essa perspectiva é importante no relatório? Porque eles estão falando do ponto máximo. Você consegue imaginar o que vai acontecer com o mundo nas próximas décadas? Né? É o máximo do tempo com o máximo do espaço.
E ninguém consegue ver isso. Talvez uma ou outra pessoa no mundo consiga ver isso, mas eles estão olhando, né, todos aqueles quesitos que eu comentei, emprego, alienação da juventude, pobreza, recursos naturais, eles estão tentando fazer com que a visualização a longo prazo de tempo e espaço seja observável. Eles estão dando insumos e informações, então eles projetam 100 anos. Por que 100 anos? Porque eles estão fazendo, né? E aí vamos supor então 1960, 70 até 2060, 2070. Então se a gente está em 23, a gente tem aí 40, 50 anos pela frente. Lembrando que a gente está exatamente na metade do tempo hoje, né? Entre o relatório e a perspectiva máxima que eles estão dando. Então o que o relatório faz? Quais são as conclusões iniciais, né? Acho que o vídeo hoje aqui é mais para falar da essência do relatório. Quais são as características principais do vídeo? Do relatório. As conclusões que ele chega é o seguinte: se a gente mantiver o ritmo que a gente está tendo hoje, 1960, 70, esse ritmo de expansão, esse ritmo de população, de crescimento de população, né? Esse ritmo de crescimento urbano, esse ritmo de consumo de bens naturais, daqui a 100 anos a gente trava, a gente vai falir. O planeta acaba em 2060. É lógico que hoje a gente sabe que algumas mudanças na rota já foram feitas, algumas mudanças significativas, que é o que a gente vai estar sempre comentando aqui, mas em 1960 eles não sabiam, então eles estavam projetando que o planeta pudesse acabar, entre aspas, né? A gente ia ter uma queda substancial na população e no nível de industrialização e de serviços, né? Então o objetivo do relatório é olhar um pouquinho esse ponto, né? Desculpa. Então, eles vão olhar muito para esse lado do que vai acontecer se nada fizermos. A gente hoje já sabe, na metade do caminho, fizemos muitas coisas, mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então, eles mapeiam esses grupos de informações e falam, ó, esse ponto aqui é crucial para... Ele precisa ser mudado, ele precisa ter uma tendência, a tendência precisa ser revertida para que a gente não vá para o fundo do poço, vá direto para o abismo. Então o relatório Meadows é isso, né? Ele mapeia alguns pontos, ele coloca essa perspectiva de esclarecer no tempo e no espaço o que vai acontecer e ele chega a essas conclusões de quais pontos precisam mudar dos fatores que ele analisa. Mais uma vez, só voltando, não é um documento propositivo de política pública. Ele é a base para que as políticas pudessem ser feitas. Tá? É isso. Esse tema a gente vai desdobrar ainda. Acho que é bem legal o livro de ler, né? Tem coisas que estão desatualizadas, obviamente, porque é um relatório de 50 anos atrás. Mas tem muita coisa que você fala, cara, olha o que os caras estavam pensando há 50 anos atrás. Muito bom. Né? Muito legal de ver que existia essa massa crítica lá. E aqui eu estou falando massa crítica, esse relatório provavelmente ele vai ser muito combatível por diferentes campos ideológicos, porque ele, mais uma vez, ele não está propondo o caminho, ele está o caminho a ser feito, ou seja, não tem a política pública, não tem a orientação ideológica e política. Ele está mais focado, essencialmente, nos indicadores e como que esses indicadores evoluindo do jeito que a gente estava em 1960 para onde eles vão. O que tem que ser feito, aí entra a parte política, social, a discussão, etc, etc. Né? Mas, de maneira geral, é um relatório bem legal de ser lido. Tá? Eu recomendo Os Limites do Crescimento, 1972, se eu não me engano. Organizado pelo MIT com a direção da Dana Meadows. Por isso se chama Relatório Meadows. Tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Dê seu like, compartilhe, ative o sininho, não ative o sininho, não dê like, não compartilhe. Faça o que você quiser. Você é livre para escolher. Tá bom? Um abraço. Até mais.